Glória a Deus! Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja conosco. Louvado seja o nome do nosso glorioso, bondoso e misericordioso Deus. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. Que bom é estarmos juntos estudando a palavra do Senhor, buscando a sua face, buscando a sua presença, buscando a sua bondade, buscando a sua misericórdia. Estamos aqui nesse tempo de reflexão, nesse tempo de estudo da palavra do Senhor. É a nossa escola bíblica online, onde nós juntos vamos estudar a palavra do nosso Deus. Vamos abrir a Bíblia e refletirmos sobre a palavra do Senhor. Como é bom estarmos juntos nesse tempo de louvor, nesse tempo de busca, nesse tempo de aprendizado do nosso Deus. Vamos chegando, vamos aguardar aí os irmãos estarem chegando para nós estarmos refletindo na palavra do Senhor, estarmos meditando na palavra do nosso Deus. Esta é a nossa escola bíblica online. Esse é o nosso tempo de abrirmos a Bíblia e estudarmos a Bíblia. Nosso propósito, nosso foco aqui é somente estudarmos a palavra do Senhor. Temos separado esse tempo, temos separado aí esse momento para estudarmos a Bíblia, para aprendermos um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Vamos compartilhando aí com seus contatos. Vamos aguardar aí uns 2 minutinhos para que os irmãos possam ir chegando. Opa, está... Deixa eu ver aqui, parece que nosso som não está saindo volume. Vamos voltar aqui. Alguém comente aí se está saindo volume, se não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nosso som, como ele está. Tá. Vamos compartilhando aí com seus contatos. Ok. Tudo ok. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso bondoso, misericordioso e grandioso Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Glória a Deus. Nós estamos aí estudando sobre a pessoa de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus. Quem é Deus? Quem é Deus para você? O que você entende sobre a pessoa de Deus? Como nós podemos descrever para as pessoas quem é o Deus que nós servimos? Se você fosse chamado para falar sobre a pessoa de Deus, o que você falaria sobre Deus? O que você ia dizer sobre Deus? Então, a razão para esse nosso estudo, essa primeira parte que nós estamos estudando já há alguns sábados, é justamente para falarmos sobre quem é Deus, sobre a natureza de Deus, a essência de Deus, o ser de Deus. Então, nosso propósito hoje aqui é nós apresentarmos mais um pouco sobre a pessoa do nosso bondoso Deus. Seja bem-vindo a esse tempo de estudo das Escrituras, de estudo da palavra do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco, a irmã Catarina, a líder da Bolívia, de Santa Cruz, de La Sierra. Que Deus abençoe, bendiga os nossos amados hermanos, Deus os bendiga muito. Graças. Vamos, meus irmãos, à palavra de Deus.
Hoje eu quero estar abordando um assunto sobre a bondade de Deus. E eu quero que você pegue a sua Bíblia. É claro que nós vamos ler vários textos, mas eu quero tomar como base o Salmo de número 73. Salmo de número 73 é o nosso texto base para a nossa escola bíblica online, onde estamos aí estudando, já estudamos sobre a onipresença, a onipotência, a onisciência, a santidade, a soberania, a imutabilidade de Deus, vários assuntos relacionados à pessoa de Deus nós já estudamos, e hoje nós daremos continuidade falando sobre a bondade do nosso Deus. Eu quero ler esse salmo, não totalmente o salmo de número 73, eu quero ler o primeiro versículo do salmo e o último versículo deste salmo. O Salmo 73 diz assim a palavra do Senhor: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Essa é uma concepção que Asaf está tendo no início do seu texto. Agora vamos para o último versículo. Quanto a mim, bom. Veja que aparece a palavra bom. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, a bondade de Deus. O que significa essa expressão, a bondade de Deus? A bondade de Deus é uma das características, é um dos atributos, é uma das descrições da própria essência de Deus. É parte da natureza, do caráter de Deus ser bom. E eu começo o nosso estudo com uma frase, com uma citação de um escritor que eu sempre tenho olhado para alguns textos dele, que é o A.W. Tozer, que diz: a bondade de Deus é o impulso por trás de todas as bênçãos que Ele diariamente nos concede. Então, por trás de tudo aquilo que eu e você, nós recebemos diariamente, está a bondade do Senhor. Um outro escritor famoso chamado Wayne Grudem, ele define a bondade de Deus da seguinte maneira: a bondade de Deus significa que Deus, ele é o padrão final do bem. E que tudo o que Deus é e faz é digno de aprovação. Então Deus, por natureza, ele é inerente bom. A natureza de Deus é uma boa natureza. O Salmo 34, versículo de número 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então Deus, ele é o fundamento de toda bondade. Ele é o fundamento de tudo aquilo que é bom. A bondade de Deus, ela não procede de uma outra fonte, não procede de um outro lugar. A nossa bondade não procede de nós mesmos. A nossa bondade procede da bondade de Deus. A nossa bondade vem de Deus. Então, na Bíblia, nós vamos encontrar diversas vezes que Deus está expressando a sua bondade. Expressando a sua bondade, por exemplo, quando ele está guiando o seu povo, quando ele protege o seu povo, quando ele manda o pão, manda o alimento, o pão nosso de cada dia, quando ele mandou manar ali no deserto, quando ele fez com que a rocha, daquela rocha brotasse água, quando Deus curou o seu povo, quando Deus guiava, conduzia o seu povo, quando Deus estava ajudando o seu povo, enviava a chuva, dava a colheita, tudo isso
é produto, tudo isso é resultado, é proveniente da mão generosa de Deus. Aquelas pessoas, ou nós, não merecemos. Nós não merecemos essas dádivas, mas Deus é bondoso. É um dos seus atributos, é uma das suas características. E, infelizmente, a bondade de Deus, muitas das vezes, ela é mal interpretada. Eu não posso olhar para a bondade de Deus de uma maneira separada, de uma maneira isolada dos demais atributos, das demais características de Deus. Por exemplo, eu não posso olhar para a bondade de Deus fora, desassociando, separando da sua justiça. Eu não posso olhar para a bondade de Deus a parte da sua santidade. A bondade de Deus, ela precisa ser observada em conjunto com as demais características de Deus, com os demais atributos de Deus. Então, como nós já temos visto, a bondade de Deus é uma descrição do caráter essencial de Deus. Isso mostra que Deus, ele não é mau. Que Deus, ele não ama o pecado. Que Deus não está associado com o pecado, com aquilo que é de ruim, com aquilo que é contrário à sua santidade, à sua pureza. A bondade de Deus, essa bondade divina, ela está ligada também à sua justiça, porque a bondade de Deus, ela abomina o mal. Então, portanto, punir o mal é intrínseco, ou vamos dizer, faz parte, significa, mostra que Deus, ele é um ser bom e justo. Deus não seria, vamos dizer, bom e não punir o mal. Ele pune o mal e ele é bom, porque esse punir o mal, essa sua justiça, é parte, é evidência da sua bondade. Quando nós olhamos, por exemplo, para Êxodo, capítulo 34, versículo 6 ao versículo 7, diz o texto, quando Moisés está diante de Deus e Moisés quer ter uma experiência a mais com Deus, diz a palavra, e passou diante de Moisés proclamando, Senhor, Senhor Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, mesmo ele amando, mesmo ele sendo misericordioso, mesmo ele sendo bom, contudo, não deixa de punir o culpado, porque a justiça faz parte da bondade de Deus. Ao longo das Escrituras, vamos encontrar Deus proibindo os juízes humanos de perverterem a justiça. Porque todos os caminhos do Senhor é bom. Todos os caminhos do Senhor são justos. Consequentemente, a ira divina, ela está, vamos dizer, em conexão com a bondade do Senhor. E hoje nós vamos considerar esse atributo da bondade de Deus. Então, primeiro, você que quer anotar e fazer as suas anotações, anote aí. A bondade de Deus é um dos seus atributos, ou uma das suas características. É parte de Deus, da natureza dele. Vamos repetir isso ao longo do estudo. Sempre aprendemos com a repetição. Salmo 107, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é o quê? Bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. O salmista enfatiza aqui essa natureza de Deus. Essa face, esse lado de Deus. A bondade dele. Salmo 31, versículo 19. Como é grande a tua bondade. O salmista vê a grandeza da bondade
de Deus. Oséias capítulo 3, Oséias 3 e 5 diz: depois disto, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e tem uma tradução que vai dizer, da sua bondade. Não é parte. A Bíblia, você vai olhar que diversas e diversas vezes a Bíblia vai falar da bondade de Deus. Romanos capítulo 12, ali a partir do versículo 1, vai dizer que a vontade do Senhor, ela é boa. Ela é boa. Diversas vezes os salmistas, eles estão falando que Deus é bom, apresentando a bondade, apresentando essa característica da pessoa de Deus. Então a bondade de Deus é um dos seus atributos. Segundo, a importância da bondade de Deus. Então a bondade de Deus é um dos seus atributos. Qual é a importância? Então a bondade de Deus não é somente um dos seus atributos, porém é uma verdade fundamental que cada cristão deve abraçar, deve conhecer, deve experimentar. Vamos observar algumas razões porque a bondade de Deus ela é importante para a nossa vida. Por que? Onde está? Por que é importante a bondade do Senhor para conosco? Primeiro, a bondade de Deus, se você olhar na sua Bíblia, se você observar, você vai perceber que os primeiros capítulos da Bíblia dão um destaque muito grande à bondade de Deus. A bondade de Deus aparece nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada, repetidas vezes, diversas vezes, nós vamos encontrar Deus pronunciando. E era muito bom. E foi muito bom. Cada coisa que ele criava, no final daquela obra, no final daquele ato criador de Deus, era selado, era confirmado com a palavra bom. E foi muito bom. Então a bondade de Deus já está expressa ali nos primeiros versículos da Bíblia Sagrada. Quando chegamos no capítulo de número 2, o texto bíblico vai dizer: e viu Deus que não era bom, existia algo que não estava de acordo com esse padrão de Deus, com essa bondade de Deus. E ele disse que não era bom que Adão estivesse só, e assim criou uma esposa para ele. Então no jardim do Éden, onde Deus coloca Adão e Eva, nós temos ali também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do fruto desta única árvore, o homem e a mulher foram proibidos de comer. Mais na frente, nós vamos voltar a esse assunto para nós entendermos melhor. Esse assunto da bondade de Deus presente lá no jardim do Éden. Então, nós podemos observar que essa questão da bondade de Deus e também da maldade presente no mundo já está lá no começo da Bíblia, nos primeiros capítulos da Bíblia, da palavra de Deus. Uma outra coisa que devemos observar é que a bondade de Deus parece ser a soma total de todos os atributos de Deus. Alguns escritores chegam a dizer que eu não posso olhar para a bondade de Deus como uma parte, por exemplo, ou um atributo somente. O que seria isso? É quando eu digo Deus é santo, é uma parte de Deus, é uma característica de Deus. Quando eu falo que Deus ele é amor, é uma parte dos atributos de Deus. Quando eu falo que Deus é onisciente, é uma parte dos atributos que é chamado atributos incomunicáveis, que eu e você não podemos ter: a onisciência, a onipresença, a onipotência, a infinidade, isso. Porém, alguns dizem que a bondade de Deus é a soma total de todos os seus atributos, de todas as suas características. Isso mostra
que todas as demais características de Deus, como misericórdia, justiça, ira, e aí por diante, todas elas é parte desse atributo, é parte dessa bondade de Deus. Eu não posso, então, perceber a bondade de Deus apenas como uma faceta, como uma parte, mas sim como a soma total da sua natureza, como a soma total do seu caráter. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, Moisés chega e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. O que Deus fala para Moisés? Êxodo capítulo 34, ali a partir do versículo 5. Quando Moisés diz: Senhor, eu quero ver a tua glória, Deus chega para Moisés e Deus diz a Moisés: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. É interessante que Moisés pede para ver a glória. E Deus diz: eu vou passar a minha bondade. Então, bondade e glória, vamos dizer, são equivalentes. E aí você vai perceber que Deus vai dizer: olha, passarei toda a minha bondade diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Aí Deus vai dizer: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me compadecer. Então veja que a misericórdia faz parte dessa bondade. Um terceiro também item voltado a essa questão da bondade, para entendermos, não podemos separar o que é bom de Deus. Não existe bondade sem Deus. Assim como não existe bondade sem Deus, assim também não pode existir um Deus sem bondade. Deus é bondade. Deus é a bondade. Salmo 16, versículo de número 2, o salmista ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem, outra coisa de boa eu não tenho senão a ti. Então Deus é bom. Quando aquele jovem se aproxima de Jesus e ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz: por que me chamas de bom? Bom, só um que é Deus. Claro que Jesus é Deus também, não vamos entrar nessa questão aqui. Mas toda bondade procede de Deus. O homem por natureza, ele é mau. O homem por natureza, ele é ruim, ele é perverso. Salmo 14, versículo 1 diz: o nécio no seu coração não há Deus, se corrompeu, as suas obras são abomináveis. E o versículo ainda vai dizer que não há ninguém que faça o bem. Texto esse que vai ser depois falado por Paulo lá em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao versículo de número 18. Então Deus, ele é a origem de tudo o que é bom. Tiago, lá no capítulo 1, versículo 17, ele vai dizer que toda bondade e todo o dom perfeito vem do alto. Toda bondade procede de Deus, toda bondade vem de Deus. E Deus não retém a sua bondade para si, pelo contrário, ele libera essa sua bondade para os seus filhos. Salmo 84, versículo 11 diz: porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Então Deus é bondoso para conosco. Eu não posso separar aquilo que é bom e a bondade de Deus. Então, se eu quero ensinar, se eu quero mostrar sobre bondade, se eu quero ensinar os verdadeiros valores da moralidade, eu não posso fazer isso sem colocar Deus. Não existe moralidade sem Deus. Não existe bondade sem Deus. Não existe valores sem Deus. Então a bondade é inerente à natureza, à pessoa de Deus. E o que nós fazemos de bom é resultado dessa presença de Deus em nós,
fazemos algo de bom porque Deus está em nós. É uma fagulha, a nossa bondade é uma fagulha da bondade de Deus em nosso ser, em nossa pessoa, ao ponto que nós seremos julgados de acordo com o bem ou o mal que praticamos, diz a palavra do Senhor. Quando você observa João capítulo 5, versículo 28 e 29, diz a palavra: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então o homem faz o bem, não porque esse bem é inerente, faz parte da natureza dele. Não. O homem, ele pratica o bem por causa de Deus. O bem não é inerente à natureza humana. Só basta nós olharmos a palavra de Deus e observarmos o que Tito, lá no capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 7, ele fala sobre o que é o ser humano. E ele vai dizer sobre aqueles crentes, como eles eram no passado. E ele diz: olha, houve um tempo em que nós também éramos insensatos. Olha as características que ele descreve a natureza humana. Ele diz que era insensato, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Essa é a característica da natureza humana. É a realidade do ser humano sem Deus. É a realidade do ser humano que não experimentou a misericórdia, a graça, a bondade do nosso Deus. Mas aí logo em seguida, Paulo diz: mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que ele derramou sobre nós generosamente. E agora nós somos justificados por sua graça. Então essa é a natureza, é a verdade sobre a bondade, que ela procede de Deus e não de nós mesmos. Então, fora da palavra de Deus, fora da revelação de Deus nas Escrituras, nós não podemos conhecer a verdadeira bondade, pois ela não pode ser vista, não pode ser percebida, não pode ser conhecida fora dessa perspectiva de Deus. E aí, muitas pessoas acabam tendo uma perspectiva errada sobre a bondade de Deus. E agora é que eu quero entrar no texto que nós lemos do Salmo 73, porque esse é um salmo que ilustra muito bem a realidade de um crente, de um cristão em conflito com a bondade de Deus. Ou será que você nunca pensou sobre isso? Será que você nunca pensou, por que será que o fulano de tal, que não é crente, que não vai à igreja, que não se envolve com as coisas de Deus, que não teme a Deus, por que será que ele vai bem? Tudo parece que dá certo na vida dele, eu aqui, que estou na igreja, que estou buscando a Deus, que estou orando, só vejo problemas na minha vida. Quem já não entrou em conflito com isso? Que você percebe, que você conhece alguém que não vive a palavra, que, pelo contrário, até escarnece das coisas de Deus e parece, preste bem atenção, parece que as coisas estão melhor com ele. Certamente muitos já vivenciaram esse conflito. E é o que está acontecendo aqui no Salmo de número 73. O salmista Asaf, ele começa o texto com uma definição de bondade. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa,
Você pode pegar agora a sua Bíblia e ler o versículo 1. Olha a definição de bondade que ele dá. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. É essa a perspectiva. Quem é Asaf? Asaf é aquele líder dos levitas, os músicos ali de Davi, ali no templo, ele que vai escrever este Salmo 73, cuja a temática, o tema desse Salmo é justamente a bondade de Deus. Logo no primeiro texto, nós já encontramos isso. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os puros de coração. Essa é a perspectiva. Lá no versículo 28 ele vai dizer, agora veja, no versículo 28, mas para mim bom é estar perto de Deus. Finge o soberano Senhor, o meu refúgio, proclamarei todos os seus efeitos. Então veja bem, existe uma mudança radical na mentalidade, no que Asaf entende por bondade no início do capítulo, para o que ele entende por bondade no fim do capítulo. Às vezes nós não entendemos isso, nós não temos essa percepção que o bom, o que é bom para Asaf no início, é diferente do que é bom no final do texto, no final do salmo. Há uma diferença de perspectiva em relação a isso. Porque ao longo do salmo, ao longo do texto bíblico, o salmista, ele vai descrever o que ele passou, o que ele enfrentou nesse tempo. Então Asaf, ele vai descrever ao longo deste salmo várias lutas espirituais, os conflitos espirituais que ele passou, que ele enfrentou durante o salmo de número 73. E sua premissa primeira é sobre a bondade de Deus para com o povo. Ele diz, na verdade, Deus é bom para com o seu povo, para com Israel e os puros de coração. Essa afirmação, essa perspectiva de Asaf significou para ele que Deus é bom para Israel, as bênçãos de Deus seriam constantemente derramadas sobre aqueles judeus que eram retos, sobre aqueles judeus que mantinham o seu coração puro. Por outro lado, a perspectiva de Asaf é que o ímpio deveria esperar não coisas boas, mas sim dificuldades. É isso que está na mentalidade dele. E na verdade, esse elemento de bênção para quem obedece e de maldição para quem desobedece já está presente lá em Deuteronômio, capítulo 28, até o capítulo de número 30. Porém, não é uma... percebemos que no mesmo livro de Deuteronômio, Deus vai dizer que ele abençoou Israel, que ele escolheu a nação, que ele levou para o deserto, que ele abençoou, que ele fez muitas coisas, não porque eles eram bons, mas porque o próprio Deus quis fazer. Então Asaf, ele vai admitir aqui, vai mostrar para os seus leitores que ele havia se perdido durante a sua caminhada, que ele estava longe da verdade e que ele chegou perto da destruição. Lá no versículo de número 2, ele vai dizer, olha, os meus pés quase que se desviaram, quase que eu me desviei. Irmãos, e uma má compreensão da bondade de Deus tem levado muitas pessoas a se desviarem dos caminhos do Senhor. As pessoas que não compreenderam essa característica de Deus, assim como Asaf no início. Então veja que no versículo 2 parece que ele está confessando que ele pensou em desistir da fé.
Ele pensou em deixar o caminho da retidão de lado, supondo que não era tão benéfico esse caminho. Então o problema de Asaf é que ele tem uma visão, uma perspectiva distorcida da realidade. Por quê? Primeiro, porque ele invejava os nécios. Ao contrário do que Pedro vai dizer sobre Ló, cuja alma dele era afligida, a alma do justo Ló era afligida por causa do comportamento dos homens malignos de Sodoma, Asaf, pelo contrário, ele aspirava poder, vamos dizer, estar nas sandálias daqueles que eram ímpios. Ele dizia, eu queria viver a vida do fulano de tal lá, que não é crente, que não vai à igreja, mas tudo vai bem. Veja que Asaf, ele não odiava os pecados deles, ele invejava o sucesso deles. Olha o versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Não é assim que muitas pessoas pensam, imaginam. Eu queria ter o que fulano tem. Ele não vai à igreja, não busca a Deus, olha como vai bem na vida. Asaf tinha essa perspectiva. Então veja que a percepção dele, primeiro, tem inveja do nécio, do ímpio. Ele tem inveja do malfeitor. Ele tem inveja daquele que vai bem. Segundo, ele era autossuficiente. Ele olhava para si mesmo sendo melhor do que os outros. Porque ele dizia, ele diz, eu é que mereço as bênçãos de Deus. Porque eu estou vivendo retamente. Eu estou fazendo o que é correto, eu estou fazendo o que é bom, o que é verdadeiro, eu estou no caminho da verdade, eu estou no caminho certo. Olha o versículo 13 ao 14. Na verdade, em vão, tenho purificado o meu coração. Em vão lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Então, veja a perspectiva de Asaf. Veja como ele percebe, ele diz, olha, eu é que mereço. Eu é que sou um crente de verdade. Aquele não. Aquela pessoa não. Ela não ora o tanto que eu oro. Ela não jejua como eu jejuo. Ela não faz o que eu faço. Ela não purificou o coração como eu purifiquei o meu. Então ela não é digno da bênção. Eu é que sou digno da bênção. Eu é que sou digno da bondade. Então veja que há esse sentimento de autossuficiência nele. Por outro lado também, Asaf, ele parece ter sido consumido com a autopiedade. Um sentimento de autopiedade. Claro que não é fácil quando você está vivendo, ou quando você vê a vida através dos olhos cheios de lágrimas. Quando você vê a vida através da dor. Não é fácil. No entanto, as lágrimas aqui são as lágrimas da autopiedade. É o sentimento da autopiedade. Dos versículos 4 aí ao versículo 9, onde descreve aqueles que são ímpios. E que Asaf, ele os viu na congregação de israelitas que vieram para adorar. Ele diz, olha, para eles não há preocupações. Ele diz, eu não vejo eles preocupados. O seu corpo é sadio. Eles não partilham das canseiras dos mortais. Olha, eles não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar. E a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe da gordura. Do coração brota-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão fala com altivez contra os céus, desandam a boca e a sua língua percorre a terra.
Asaf está fazendo a descrição dessas pessoas. Ele descreve, ele apresenta, ele traz esse sentimento de autopiedade. Ele diz, olha para ele, diz, olha eu. Olha a minha vida, mas veja como que é a vida deles. Quando nós olhamos para isso, o Asaf ele faz, além de ele ter essa visão distorcida e que não é exata, Asaf ele faz algumas generalizações na primeira metade do Salmo. Ele generaliza a coisa. Ele aplica de um modo geral, sugerindo que todo ímpio prospera e que o reto, que ele certamente se inclui, sofre. É como se ele dissesse, olha, todo ímpio vai bem e nenhum justo vai bem. Ele faz de uma maneira errônea. Ele supõe, ele crê que os ímpios sempre são sadios, têm saúde, são ricos. Nenhum deles experimenta dificuldades na vida. Eles mesmo na sua morte, eles são livres de desconforto. Então ele pensa que aqueles que prosperam são todos arrogantes, blasfemadores de Deus. Existe uma verdade no que Asaf falou. Que alguns blasfemavam, desprezavam a Deus. Porém, Asaf ele generalizou, fazendo parecer que Deus abençoa todos os ímpios e pune todos os justos. É isso que está presente na mentalidade de Asaf. Ele diz, olha, os ímpios ostentam a sua impiedade e são abençoados. E os justos praticam o que é reto, o que é bom e são punidos por assim fazer. Então, de acordo com a mentalidade de Asaf, há uma boa razão para ele querer, vamos dizer, se juntar a esses ímpios, ao invés de combatê-lo, porque diz, é melhor estar do lado de lá. Aí, do versículo 10 ao versículo 14, olha o que ele vai dizer. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Porém, Asaf, ele nesse seu conflito em não compreender a bondade de Deus, ele está errado. Ele confessa isso em vários pontos no Salmo. Ele vai confessar que ele estava errado. Lá no versículo 2 ao 3, ele diz, quanto a mim, quase que eu me desviei. Pouco faltou para que eu escorregasse nos meus passos, pois eu tinha inveja do nécio quando eu via a prosperidade dos ímpios. Ele está falando o que aconteceu. Lá no versículo 15, ele vai dizer, olha, se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. No versículo 21 ao 22, ele diz assim, o meu coração se azedou. Isso é um perigo muito grande quando uma pessoa ela não compreende a bondade de Deus, ela não entende a bondade de Deus, ela se torna uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, intragável. Olha o que Asaf diz assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, assim eu me embutreci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Irmãos, o desconhecimento, uma perspectiva errada da bondade de Deus embrutece, animaliza o ser humano, torna ele um animal. É o que aconteceu, foi a experiência de Asaf, é o que ele está vivendo, é a verdade, é o que ele experimentou. Mas o ponto de virada é o versículo 15. O versículo 15 é o que vai mudar a história de Asaf. Olha o que ele diz no versículo de número 15.
Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir, aí ele começa a dizer, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até, chega o versículo 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Então até o versículo 15, Asaf viu a vida de uma perspectiva humana distorcida. Para ele a bondade de Deus significava o quê? O que Asaf pensava sobre a bondade de Deus? Essa bondade lá do versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Para Asaf, a bondade de Deus significava saúde, riqueza, vida boa, prosperidade, abundância, coisas boas. Isso era a bondade de Deus para Asaf. Não é assim que muitas das vezes nós interpretamos a bondade de Deus? Que nós o vemos dessa maneira, que nós entendemos dessa maneira, dentro dessa perspectiva, a bondade de Deus? Nós percebemos a bondade de Deus somente, tem saúde, tem riqueza, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro. Olha, tem uma boa poupança. Olha, é assim que entendemos a bondade. Essa era a visão de Asaf no início do Salmo 73. Infelizmente, essa é a ênfase da pregação de muitos na atualidade. O evangelho da prosperidade, o evangelho da bênção. Deus quer te abençoar. Claro que Deus abençoa. Veja que essa visão de Asaf ele vai corrigir. Ele vai admitir, meus irmãos, que ele estava errado. Que essa perspectiva da bondade de Deus, somente a partir daquilo que é bom, é errado. E a partir do versículo 15 ao versículo 28, ele vai explicar, ele vai trazer uma perspectiva diferente do que é bom. O bom agora é diferente do início do capítulo. Ele diz, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Quando Asaf entrou no santuário de Deus, ele estava apto para perceber o fim daqueles. Agora Asaf, ele viu a prosperidade do ímpio, a luz da eternidade. A luz da eternidade, em lugar de simplesmente ele vê a partir da vantagem, da questão do tempo. Aqueles que pareciam ir tão bem na sua impiedade, agora Asaf os vê em grande perigo. Veja que no início do texto ele não percebe isso. Ele não tem essa perspectiva, ele está invejando, ele quer a vida deles, viver como eles, ter as mesmas coisas que eles têm, viver, calçar, estar na sandália deles, como falamos. Mas agora ele tem uma perspectiva diferente. Ele diz, olha, os pés daqueles ímpios estão em um lugar escorregadio. Em questão de tempo, logo eles estariam diante do julgamento de Deus. O dia do pagamento, o dia da paga pelo pecado ia chegar na vida deles. A perspectiva dele muda, a mentalidade dele muda. Deus colocou eles em um lugar inseguro, em um lugar escorregadio. Quão tolo foi Asaf ao pensar que o ímpio iria se livrar dos seus pecados, que não haveria um dia de julgamento. Quão tolo ele foi em pensar, em concluir que Deus estava punindo por ele evitar o caminho pecaminoso dos ímpios. Asaf agora, ele vê seu relacionamento com Deus dentro de uma perspectiva verdadeira.
A eternidade assegura para ele a luminosa esperança da gloriosa presença de Deus. Asaf vê agora a prosperidade dos ímpios e ele percebe que essa prosperidade endurece os seus corações em relação a Deus. Torna o coração dessas pessoas duros, insensíveis. Isso é uma realidade que nós conhecemos, que nós temos visto. Quantas pessoas que quanto mais têm, mais são insensíveis, embrutecidos. Asaf diz que eles se tornaram orgulhosos, arrogantes, independentes de Deus. Veja como mudou a perspectiva lá dos primeiros versículos agora para a última parte do Salmo. Asaf também vê, agora ele olha para si mesmo, que ele passou a dor, a aflição, o tempo difícil, e Asaf vê a sua aflição como uma fonte de grande bênção. Agora não é mais problema ser afligido. Agora não é mais problema passar por aquela dificuldade. Seu sofrimento, dor e agonia o levaram para mais perto de Deus. Olha a diferença. Ele diz que o problema que ele passou, a dificuldade que ele passou, a aflição que ele passou, a crise que ele passou, a angústia que ele passou, o levou para mais perto de Deus, enquanto a prosperidade do ímpio levou para mais longe de Deus. Veja que a perspectiva dele da bondade de Deus está mudando. Mudou, é diferente. Ele percebe agora as suas provações como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus para o bem dele, para melhorar a vida dele. Ele vê agora que as suas lutas os levaram a uma intimidade mais profunda com Deus e que valia a pena todo aquele sofrimento que ele passou, toda aquela dificuldade que ele enfrentou. Diz que coisa maravilhosa. Asaf entendeu a bondade de Deus de uma maneira diferente. Ele agora tem uma nova definição para a bondade. Bom, no versículo 1, bondade no versículo 1 é a ausência de dor, é a ausência de dificuldade, é a ausência de problema, de tristeza, de doença, de pobreza. No entanto, no final do Salmo, bondade significa algo muito melhor do que prosperidade física. Porque no final do Salmo, bondade para Deus, a bondade de Deus significa proximidade com Deus, comunhão com Deus. Bondade significa o que é melhor para nós dentro da perspectiva de Deus. Então nós podemos dizer que qualquer coisa que interfira em nossa comunhão com Deus, em nossa proximidade com Deus, não é boa. O que é ruim? O que é o oposto do bom? Aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Aquilo que atrapalha a sua vida com Deus. Qualquer coisa que me leva a uma vida mais profunda e intensa com Deus é boa. Quando Deus traz a dificuldade, o sofrimento, a adversidade em nossas vidas, os problemas, quando essas dificuldades chegam, nossa confiança na sua bondade jamais deveria ser abalada. Ao contrário, nós deveríamos ser reassegurados da bondade dele para conosco. É o que a palavra diz. No final do sofrimento de Jó, o que nós encontramos? Um Jó mais perto de Deus, mais próximo de Deus, conhecedor mais de Deus, dizendo: foi bom ter passado por isso. No final do sofrimento de Paulo, o sofrimento de Paulo aproximou mais de Deus. O autor aos Hebreus vai dizer que a disciplina, que é evidência da nossa filiação, trabalha para o nosso bem. Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem juntamente daqueles que amam a Deus. Então, meus irmãos, nós vimos sobre a bondade.
Agora, qual é a relevância? Esse é o nosso terceiro ponto. No segundo ponto, nós trabalhamos esse texto de Asaf. Mas eu quero ver se eu tento terminar o nosso estudo olhando para a relevância da bondade de Deus. Quando eu vejo isso, nós podemos perceber algumas razões. A bondade de Deus é um atributo que se aplica a cada outro atributo de Deus. Que é isso? A bondade de Deus se aplica a todas as outras características de Deus. Então preste atenção. A ira de Deus é boa. A santidade de Deus é boa. A justiça de Deus é boa. Deus é bom em sua totalidade. Não existe nada em relação a Deus que não seja bom. Não há nada nos propósitos de Deus para seus filhos que não seja bom. Deus dá para os seus filhos somente aquilo que é bom. Ele não retém nada de bom. Da minha pessoa e da sua pessoa, Deus é bom. E Ele trabalha em nossas vidas para o bem. Nada que Deus cria, nada do que Deus faz, nada do que Deus realiza é ruim, sempre é bom. Então devemos tomar essa verdade da bondade de Deus cada vez mais em nossa vida. Então Deus não permite acontecer nada na minha e na sua vida que não seja para o nosso bem. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós precisamos estar convencidos dessa bondade, não duvidar em momento nenhum da nossa vida da bondade de Deus. Ele vai ser bom. Ele é bom o tempo todo. Tem aquela canção que nós cantamos. O espinho na carne de Paulo. O que Paulo passou foi para o bem de Paulo. O mal que os irmãos de José intentaram contra ele, Deus o transformou em bem. Então tudo faz parte do propósito e para a glória dele. Segundo, devemos concluir que aqueles que nos dizem que Deus quer somente nos abençoar, não, Deus só tem o que é, vamos dizer, bênçãos, mas dentro de uma perspectiva terrena, material, como prosperidade, coisas boas, saúde, abundância, são os falsos mestres. Esse ensino leva as pessoas a uma conclusão errada sobre a bondade de Deus. Se você estiver numa igreja onde as pessoas só pregam só coisas materiais, um evangelho materialista, o evangelho da bênção, da cura, do milagre, da provisão, que você não vai ficar desempregado, que você vai ser colocado por cabeça e não por cauda, que você vai viver o melhor da terra, que Deus tem abundância, que Deus tem o melhor de tudo para você, e aí você olha para a sua vida e diz, mas cadê isso que eu não estou vendo na minha vida? E aí você começa a criar questionamentos, aí vem uns e dizem, nem você não está vivendo porque tem algum pecado na sua vida, você não está experimentando isso por causa disso ou daquilo outro, como uma interpretação, quando na verdade você tem uma perspectiva errada da bondade de Deus, porque dentro da sua perspectiva você só percebe as coisas boas. E coisas boas, que às vezes na verdade não são coisas boas, porque aquilo que era bom para Asaf, que ele via na vida do ímpio, o afastava de Deus. O afastava da presença de Deus. Então, esse texto e outros da Bíblia nos mostram essa grande verdade. O salmista diz, antes de ser afligido eu andava errado. Mas agora eu tenho guardado a tua palavra. Uma outra coisa, a bondade de Deus está evidente nos evangelhos. O evangelho é uma boa notícia. Uma boa notícia pregada a todos os homens, que nós éramos pecadores, destituídos, separados de Deus, longe de Deus, e Jesus trouxe a palavra, a nossa condição pecadora de pessoas distantes de Deus, e nós recebemos essa boa nova, recebemos a bondade de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Por isso que o salmista diz, provai e vede que o Senhor, Ele é bom. A bondade de Deus é uma verdade fundamental que forma a nossa perspectiva em relação a Deus, a sua conduta conosco nesta vida. A bondade de Deus é um fato a qual a Bíblia testifica constantemente, a cada instante. E agora eu quero encerrar voltando àquele assunto que eu falei lá no início,
sobre o relato bíblico da queda, focando na pessoa de Adão e Eva. Porque esse texto tem muito a ver com a bondade de Deus. Ali nós temos um ataque direto de Satanás ao caráter de Deus, à bondade de Deus. Satanás chega e vai dizer que Deus, ele é mentiroso. Primeiro ataque satânico foi contra a bondade de Deus, foi um ataque sutil. E aí quando você lê o texto, nós percebemos isso. Gênesis 3, do 1 ao 5, mais a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja bem, Deus é bom, tudo que ele criou é bom, porém uma coisa no jardim que não era boa para comer, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A pergunta aparentemente inocente que a serpente faz é para minar a confiança de Eva, de Adão e Eva na bondade de Deus. Quando Satanás ele termina a sua investida, Eva começou a perceber Deus, ter uma perspectiva de Deus como alguém que não é tão bom. Porque o fruto proibido, porque se Deus é bom, por que ele não permite que eu coma? Ela começa a duvidar da bondade de Deus, e quando alguém começa a duvidar, a dúvida é o caminho para a desobediência a Deus. Porque ela pensa, se Deus não é tão bom, se Deus não está agindo para o meu bem, então por que eu devo obedecê-lo? Ela começa a agir independentemente de Deus, a procurar o seu próprio bem, o fruto proibido. Então veja que Satanás primeiro mudou a perspectiva de Eva sobre Deus. E aí, quando ele muda a perspectiva de Eva sobre Deus, ele vai persuadi-la a desobedecer a ordem de Deus, a palavra de Deus. Irmãos, a bondade de Deus é uma perspectiva sobre a qual nós podemos e devemos ver todos os mandamentos de Deus, inclusive aquilo que Deus diz não faz. Quando Deus diz não faz, é porque é bom para você. E ficou aparente no texto. Deus disse, não coma, não faça isso. E o resultado é que quando eles experimentaram, desobedeceram a palavra de Deus, aquilo que Deus havia expresso, que na ótica da serpente era ruim, no entanto, na ótica de Deus, o não comer, a proibição era bom. Quando eles pensam que a proibição é má, e eles se convencem disso, eles pecam e eles vão experimentar as agruras mais terríveis da vida. As tragédias mais caóticas, porque eles obedeceram a perspectiva de Satanás sobre Deus. Irmãos, é isso que Satanás ele quer fazer. Mudar a nossa perspectiva sobre a bondade de Deus. Então Deus, ele é bom. Satanás é que deseja fazer com que entendamos que Deus não é bom. Como já dizia no passado, Deus é o sumo bono. Deus é a suprema bondade. Tudo que emana de Deus, seus decretos, sua criação, suas leis, sua providência, não pode ser outra coisa, senão aquilo que é bom. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo o que tinha feito era bom. Então entenda isso. Deus é bom. Deus é bom para com seu povo.
Então essa é mais uma descrição, estamos encerrando agora, sobre o caráter de Deus, a bondade de Deus. Que essa palavra ela possa ter esclarecido algumas coisas ao seu coração, à sua mente, e você tenha essa perspectiva sobre Deus. Deus é bom. O caráter de Deus é bom. Então, que o Senhor te abençoe, lembrando que amanhã, às 18 horas em ponto, nós temos o nosso culto. Participe, você que vai estar na igreja, glória a Deus, alguns que estarão online nos acompanhando, irmãos, nós estamos numa série sobre o Pai Nosso, e amanhã nós vamos trazer uma palavra também ainda focada na natureza de Deus, uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai falar ao seu coração de uma maneira especial. Então quero convidar você que pode estar conosco, que não faz parte do grupo de risco, está conosco, e aqueles que fazem parte e a questão distante podem estar aqui através do Facebook, adorando ao Senhor conosco e recebendo uma palavra de Deus. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida nesta noite, no nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, ó Deus, abençoar os teus filhos, todos aqueles que estiveram conosco, Deus, estudando a tua palavra, meditando, Senhor, na tua palavra esta noite. Que o Senhor abençoe, derrame a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Pai, cuida de cada uma, que a mão do Senhor, a provisão do Senhor, Deus, abençoa os lares, as famílias, envia a tua graça, a tua bênção abundante sobre o teu povo. Senhor, nos dê uma noite de paz, uma noite de bênçãos. Cuida do teu povo, Senhor. Nós dependemos a cada dia, a cada momento do Senhor. Nós oramos, ó Pai, abençoando aqueles que estão conosco, aqueles que estarão ainda, ó Deus, recebendo essa palavra, vendo esta palavra, aprendendo com esta palavra, que elas também sejam ministradas, que o Espírito do Senhor pegue essa semente e implante no coração de cada uma delas, Senhor. Eu os abençoo em um nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe cada dia mais e guarde os seus passos em um nome precioso de Jesus. Até o próximo sábado, na nossa Escola Bíblica Online. Quarta, estudo bíblico. Sábado, a Escola Bíblica Online. Deus te abençoe aí no seu lar e na sua casa, juntamente com a sua família, em um nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não esqueça, Deus é bom.